Marcos capítulo 1, do versículo do 14 ao 20. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede no barco, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Amém? Aqui diz, em Marcos, no capítulo 1, que após a prisão de João, Jesus vai para a Galiléia e ali ele continua a sua missão, pregando o evangelho e anunciando o reino de salvação. Ao mesmo tempo, chamando o povo para o arrependimento, para que creiam no evangelho. E ao mesmo tempo aqui, ele não só anuncia o evangelho, mas aqui está falando que ele começa a escolher os 12 apóstolos, que justamente eram que iam caminhar com Jesus. Ao mesmo tempo, Jesus iriam ensiná-los para que justamente eles também ensinassem, continuassem a fazer o que Jesus fazia. Por isso que Jesus vem e começa a ir em busca desses 12. Aqui diz que Jesus vai andando até o mar da Galiléia. Ali ele viu 2 irmãos, Simão e André, que estavam justamente pescando. Então eles eram pescadores. E Jesus lhe diz: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Aqui Jesus estava convidando eles, para eles pregar o evangelho. Aqui Jesus estava chamando eles para justamente fazer parte dos 12 discípulos. Esses que eram pescadores de peixes seriam pescadores agora de homens. Aqui são pessoas comuns, são pessoas normais, porque Jesus, quando chama, ele não olha se é pobre, se é rico. Porque quando ele tem de chamar, ele vai diretamente e ele fala. Aqui é o próprio Jesus que chega e fala. Ele chama. Ao mesmo tempo que ele diz que esses era para um chamado especial.
Veja que ele chama. A decisão é deles de decidir se vai ou não. Como eles ouviram essa voz, obedeceram e foi. Começou a seguir a Jesus. Então Jesus escolhe 2 discípulos. Ele vai adiante. E escolhe mais 2, que são irmãos, filhos de Zebedeu, Tiago e João, que também estavam no barco, que estavam consertando as redes. E logo os chamou. Então aqui ele faz outra parada. Ele chama. Então ele ouviu e começaram a seguir. Deixou o pai ali com os empregados e foram. Aqui eles estavam consertando redes. Aqui Jesus estava chamando eles para consertar vida de pessoas, mas através do Evangelho, anunciando a salvação. O que Jesus fazia, eles também iriam fazer. Porque Jesus estava nesse momento para ensiná-los. Ao mesmo tempo, eles iriam continuar fazendo a missão que Jesus fazia. Jesus, quando chama, ele não olha se é pobre, se é rico. Isso não importa para ele. Jesus queria que eles falassem o seu sim. E todos aqui aceitaram. Aqui é uma obra gratuita. Aqui eles vêm pelo amor. Aqui eles começam a fazer algo diferente na vida deles. Esses pescadores de peixes começam a ser pescadores de almas, salvar vidas. Por isso que Jesus, quando chama, ele sabe aonde ele vai, sabe quem ele quer. E ele continua chamando, porque aqui é para pregar o Evangelho da salvação. Jesus, quando ele chama, ele capacita, ele ensina, porque aqui ele estava trazendo para a vida dessas pessoas algo. Jesus estava trazendo para a vida dessas pessoas um conhecimento que ainda eles não tinham. Por isso que pregar o Evangelho é uma missão. Esses discípulos conheceram Jesus de perto e, ao mesmo tempo, tiveram a oportunidade de viver e estar do lado de Jesus. Por isso que aqui nós vemos eles
sendo ensinados por Jesus. Só que Jesus também pregava. Ele queria passar também essa missão, esse conhecimento para os discípulos. Mas após os discípulos também, ele faz também essa mesma palavras para que também o evangelho continue. Ele fala também para cada um de nós. Por isso que aqui é uma missão. É uma obra que o Senhor tem na vida de pessoas. Ele continua fazendo esse chamado. Ele procura pessoas que estejam dispostas, decididas a pregar o evangelho. Hoje nós vemos muitas pessoas levando o evangelho, salvando vidas, porque nós temos vários meios, oportunidades para anunciar o evangelho. Então veja que não só os discípulos que anunciam, mas também é repassado a cada um de nós. Por isso que nós vemos hoje muitas pessoas fazendo a obra de Deus com amor, fazendo a obra de Deus através diretamente de um chamado que veio de Deus. Aqui é Deus que nos escolhe, nos chama para fazer a obra. Por isso que é uma missão. Então nós vemos que pessoas aqui que estão sendo escolhidas, Jesus chama. Mas saiba que a decisão é de cada um. Ele não força ninguém. Porque Jesus sabia que desses chamados que nós vemos, nem todos vão aceitar. Então não confunda chamados com escolhidos, porque muitos são chamados e poucos que vão escolher de viver essa missão. E ao mesmo tempo aqui, nós vemos que Jesus, ele sabe que o que ele tem para cada um desses discípulos era igual para o outro. Pregar o evangelho. Por isso que ele ensina. Por isso que ele encoraja. Por isso que ele aqui faz com que as pessoas continuem levando a missão que Jesus fazia. E hoje ele nos traz essa mesma missão, essas mesmas palavras que ele falou para os discípulos, ele convida a cada um. Porque aqui é a obra de Deus. Por isso que nós somos chamados para pregar o evangelho. É o Senhor que nos dá força, nos ensina e faz com que nós leve o amor,
a salvação, porque Jesus aqui, ele está preocupado com a salvação da humanidade. Por isso que ele aborda e coloca muito claro que o reino de Deus está próximo. Se arrependam e crede no Evangelho. Por isso que, quando anunciamos o Evangelho, é importante ter o arrependimento. É importante que as pessoas creiam nesse Evangelho que está sendo pregado. É por ele que nós vemos a transformação, a cura, os milagres, o poder e a autoridade que é nos concedido, porque quem faz a obra é o Senhor. E dessas mesmas palavras anunciamos, é para nós trazer palavras de vida, palavras de cura. Por isso que Jesus, quando vem, ele traz a verdade, a cura, a libertação. E ao mesmo tempo ele quer que o povo se arrependa. Se arrependa. Por isso que Jesus, ele mostra o que precisa ser pregado, o que precisa ser ensinado. Por isso que os discípulos são escolhidos para fazer parte. Aqui nós vemos a obra do Senhor continuando. Ele continua chamando pessoas para a sua obra. Ele continua. Por isso, que estejamos atentos, abertos às revelações do Senhor, porque Ele nos chama para a sua obra. E a sua obra é uma obra para a salvação de pessoas, porque o Senhor, um dia Ele voltará para justamente buscar aqueles que estão vivendo a sua palavra. Por isso que da importância de anunciar o Evangelho é importante. Por isso, buscamos no Senhor o conhecimento da verdade. Ao mesmo tempo, Ele nos chama para também continuar o exemplo, aquilo que Jesus fazia, porque Jesus é a salvação, a cura. Tudo que Ele fazia, Ele passou para os discípulos. E nós também continuamos fazendo essa missão, porque aqui é a obra do Senhor nessa terra. E todos nós, o Senhor coloca as mesmas palavras que foi feita a esses discípulos, Ele também nos chama para também que seja testemunha do Evangelho, ao mesmo tempo chamando o povo para a salvação e o arrependimento. Amém?